outros sonhos comuns, por vezes são chamados sonhos patológicos, que pode ter a ver com desequilíbrio físico, energéticos. Uma má digestão pode provocar pesadelo, por isso há que ter cuidado antes de adormecer, evitar de ingerir comida pesada. Em geral, prejudica também muito essa possibilidade de acesso a sonhos mais aéreos, menos pesado, mais leve. Porquê? Porque se diz que aquele plano astral é composto pelo menos de 7 dimensões, desde as mais densas, onde estão esses tais sonhos comuns, que é mais material, é constituída de elementos mais densos, mais rudimentar, como de planos muito mais elevados que pode ter nos trazer e nos pôr em contato com uma dimensão muito subtil, muito depurada, muito pura, eu direi quase espiritual. É aquilo mais ou menos que diz aqui, flutua-se nas atmosferas, sem se afastar muito do corpo, e as imagens vão passar um pouco desconectos e grotescos, sem qualquer significado. Os sonhos que são chamados sonhos compensatórios ou refletivos, em geral utilizo mais a palavra compensatórias, essa cia tenha a característica de trazê-las à luz desse tal ecrã, todo o tipo de elementos de natureza mais psicológicos e que possa ser regenerados e reciclados, porque também é aqui que ocorre realmente os fatores de reciclagem, permitindo de exteriorizar através do sonho, depurar, é um pouco como fazer uma higienização, não é? Dessa casa interior, levando essas poeiras astrais a se manifestar e a ser atualizada. De lá que muito da interpretação dos sonhos, do ponto de vista da psicologia, e mesmo no uso de fatores hipnóticos para conseguir chegar a esses elementos que são travão para o equilíbrio psíquico das pessoas, tem a ver com essas mesmas sonhos. Podemos ter uma recordação relativa, não é, desses sonhos, mas vai depender muito da forma como eles podem se tornar cada vez mais intensivo, mesmo repetitiva, na medida onde há uma urgência em que ela seja atualizada. E por fim, teremos os grandes sonhos, são chamados sonhos de transmutação, que esses são muito profundos e pode trazer uma carga de emotividade fortíssima, são aqueles com o qual às vezes podemos despertar ao meio do sonho ou num estado de profunda e intensa alegria, como, pelo contrário, com um profundo desconforto, até mesmo pode nos levar a chorar, a gritar, ou seja, parece que eles levam a uma urgência, uma necessidade urgente de atualizar determinado tipo de situação
que constitue um elemento problemático para o nosso equilíbrio. Da mesma forma, é nesse sonho de transmutação que pode ser incorporada aquilo que são chamadas sonhos, grandes sonhos, com profundo conteúdo simbólico e que, enfim, pode se tornar vivências extremamente fortes para a alma. Nele se encontra o sonho premonitório e os sonhos simbólicos. Ou seja, são sonhos de transmutação, são chamados assim. Premonitória pode trazer-nos antevisão de certas coisas. Há um dos sonhos mais comuns, que eu acho que todos nós já tivemos, é muito fácil a identificar, é o sonho de perder dente. Eu acho que este sonho é partilhado por todos nós. Já alguma vez já sonhamos o que nos caía os dentes, o que perdíamos os dentes, o que se renovava, e tem a ver com esse sonho premonitório. Estão relacionadas com o sonho de dente, em geral, que estão relacionados com a nossa vitalidade, que pode ser perda de vitalidade, não só a nível físico, como a nível psíquico, vai depender da forma como se manifesta, não é? Esse sonho de perda de dentes, se é um dente, se são todos os dentes, se são dentes cariados ou estragados, há várias interpretações que pode ser dada e que se enquadram um pouco nesse tipo de sonho premonitórios. A título de exemplos, porque todos nós teremos com certeza os nossos, eu há um com o qual lá está, e há uma identificação que tem que ser feita em função do sonhador, ou seja, nunca nos desligar do sonhador. A interpretação genérica pode levar a erro e a generalizar, certo? Ou seja, tem que haver. Eu, por exemplo, um dos sonhos que eu tenho, em alguma vez ocorre, me aparece esse tipo de sonho, e eu já o identifico, já o reconheço, é quando sonho com um rato. E eu tive vários sonhos associados ao rato, que é um animal que não estimo muito, entre outros. É daqueles pavor ancestral, não é? Todos nós temos algum bichinho com o qual não simpatizamos muito, porque associamos a várias coisas, que pode ter a ver com, enfim, impressão remota, mas há sempre um animal que no nosso psiquismo vamos eventualmente identificar, não é? E reter como um sintoma de desconforto, de incomodo e tal. E eu sei perfeitamente, já me aconteceu até de me aparecer um rato com farinhas, quer dizer, como parece a história, não é, do lobo má na Branca das Neves, cada um terá o seu lobo mau. Eu, para mim, pelo menos o rato tem-me aparecido e sempre me anunciou fatores de contaminação. Ou de ambiente, ou de pessoas maldizentes, e quando me vinha este sonho, eu em geral, eu penso sempre, tenho que estar atento, porque algo está a acontecer nesta atmosfera psíquica com a qual nós convivemos e que, enfim, pode forçosamente também trazer algum inconveniente. Dentro do sonho premonitório, há de vários tipos, positivo e negativo. Ou seja, em geral, os positivos são sonhos que realçam as nossas qualidades e dons. Os negativos vão realçar exatamente o contrário. Ou seja,
E há uma coisa interessante, é que os sonhos positivos e negativos têm, em geral, uma associação com os 4 elementos: terra, água, ar e fogo. Esse é um esquema muito simples, pelo menos para principiantes, de procurar identificar ou catalogar o espaço psíquico com o qual ele vai tentar, não é, falar conosco. Então vamos imaginar, temos um sonho positivo, não é, associado à terra, sei lá. Esta terra, podemos estar a jardiná-la, podemos estar a, sei lá, remexer com a terra, e traga-nos uma sensação no sonho muitíssimo agradável. Então, em geral, ele pode traduzir em termos de sonho premonitórios de base sólida ou riqueza que pode estar a chegar. Imaginamos que seja o elemento água. Nesta casa, ela está associada, que o elemento água é associado à parte psíquica emocional e a um bem-estar emocional. Algum momento feliz, um encontro, uma convivência, ou algo de bom. Se for o elemento ar, que em geral é ligado mais à parte abstrata do pensamento, da comunicação, trago boa comunicação, boas notícias, talvez uma carta que virá de um amigo esquecido, não sei. Ou seja, como também a possibilidade de fazermos uma viagem para ir dar um encontro a alguém com o qual há muito tempo queríamos visitar. Este será. E o elemento fuga, dentro da categoria positiva, terá possibilidade de uma ação determinada, de uma iniciativa, de algo que vai trazer uma forma de promoção egoica, não é, da nossa individualidade. Pero negativa é exatamente o contrário. Então, a Terra vai falar da falta de recurso. Se durante o sonho, ao invés, não é, de estar a jardinar e ver que tudo cresce, estamos a ver uma terra estéril, ou estamos frente a nós com uma árvore seca ou ressecada, ou alguma, olha, não sei, é quase para dizer uma pandemia, não é? Que arrasta tudo aquilo que pode ser símbolo de fertilidade, de bem-estar, esse é um sonho negativo. Se for associada à água, vai haver problemas emocionais. A maior parte das vezes, esse sonho ligado à água negativa nos confronta com um universo líquido, com o qual não conseguimos sair, ou porque sentimos submerso, ou porque estamos a querer nadar e não conseguimos nadar, não saímos do sítio, estamos envolvidos num turbilhão ou algo, não é, que nos envolve e nos descontrola. Em geral, tem a ver com problemas ligados ao abandono, ao engano, à ilusão. Imaginamos que fosse ar. Dificuldade em falar, já nos aconteceu, há muitas vezes no sonho, a pessoa quer gritar, o que ele falar e não conseguir. Isto é terrível, é muito frustrante, certo? Então, isso pode refletir uma forma de dificuldade em comunicar aquilo que sentimos, ou de não ser ouvidas, ou de não ser bem aceita no nosso modo de pensar para os outros, ou de ter forma de recalcamento no que diz respeito àquilo que queremos dizer, a alta voz, ou seja, pode estar associado. E por último, fuga, sonho negativo, tem a ver com medo de conflito.
o medo do esforço, da afirmação, ou em geral, mas naquilo que pode dar brilho à nossa personalidade. Ou seja, isso é uma ideia muito genérica, mas essas formas genéricas associadas aos 4 elementos, diante do possível, quanto ao sonho, se restringe e insiste a fixar num desses elementos, pois a leitura torna-se mais fácil. Só que, por vezes, saltamos de um sonho para outro, não é? E nem sempre o elemento é tão claro para identificar. Os sonhos simbólicos são aqueles que são sonhos inspirados e que requerem um canal limpo para poder sintonizar um comprimento de onda com aquilo que é essa dimensão arquetipal, onde os pensamentos nos aguardam para possamos nos inspirar com esta luz vinda, não é, de outras dimensões. Aqui um pequeno dica de como interpretar os sonhos, identificar o significado do objeto, o que é aquele objeto, qual é a emoção que se manifestou, medo, felicidade, raiva, rancor, etc. Isso também deve ser apontado. Ter muita atenção aos sonhos recorrentes, porque eles insistem em mostrar-nos questões que devem ser resolvidas, alguma urgência nela, e os pesadelos, que pode refletir algum mal-estar, eu repito, então pode refletir uma má digestão, não é? No momento de entrar no sono paradoxal, no sono profundo, como também outros estados psíquicos de alarmismo, de medo, que não consigo exteriorizar-se e que pode criar assim a filiação de pesadelos. E a recomendação dos anotar, quando é possível, ter um pequeno caderno, já que a sequência da interpretação dos sonhos, no caso que consultamos, não é, psicólogos para poder ou fazê-las, requer em geral que esses mesmos sonhos sejam anotados e que possa constituir uma sequência. Há muitos elementos, eu vou citar vários, que são muito genéricos, não é? Animais, como eu falei há pouco do rato, há uns que são benéficos, quando nos visitam ficamos contentes, são chamados animais totemas. Muitas culturas que ainda mantêm um sistema xamânico de interpretação das forças vivas da natureza têm e dão muita importância a este símbolo. Seja ele não só animais, como outros elementos que são importantes na interpretação. O sonho que está-se a cair, o sentir-se presa também é um sonho que é frequente, sonho da água, a forma como nadamos. Costuma-se dizer que o simbolismo do mar tem a ver com a forma como vimos a morte. Curioso. Se você se questionar o que é que você sente em relação ao oceano, pois a forma como você vão sentir o oceano, portanto, pode ser um horizonte para conquistar, um lugar de paz, ou algo temível. Costuma-se dizer em psicologia que é a forma como nós vimos a morte. É curioso, mas há uma relação.